Bom dia, boa tarde, boa noite. O nome dela é Maria Flor, mas como youtuber ela é Maria Pistola. Ela recentemente, com seu estilo sem papas na língua, falou com os eleitores do atual governo, questionando, né? Mas vem cá, vocês queriam tanto a Lava Jato e agora a Lava Jato acabou. E daqui para frente, como é que vai ser? O que vocês vão fazer daqui para diante? Será que vocês abriram os olhos? Não com essas palavras, muito mais direta do que isso, foi mais ou menos isso que ela disse em um dos seus depoimentos no YouTube e nas redes. Mas, num dado momento, ela diz assim: eu não sei o que esses homens fazem lá no Congresso. Aquele bando de homem velho, de terno. O que eles fazem lá no Congresso? Eu ainda não entendi direito. Você, sinceramente, Rodrigo Maia, você toma juízo nessa sua cabeça, você faça alguma coisa. A grande oportunidade que você tinha era votar essa porra desse impeachment. Agora vai ficar com aquele Mourão, né? Também o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada. Eu não sei o que a gente ainda tá. Militares, gente! 2021, brother! O que a gente tá com esse governo cheio de militar, cheio de homem velho, branco, escroto, entendeu? Que não percebe, que não vê o outro, que deixa a gente morrer. O que tá acontecendo, Brasil? Porra, Brasil! Por que são homens velhos de terno? Bom, de terno para que haja uma espécie de uniforme no Congresso Nacional. Homens e velhos, porque são assim que são escolhidos pelos eleitores. É o que os eleitores escolhem, mas são todos velhos. Não. Há jovens agora no Congresso. Nessas últimas eleições, pelo menos isso houve de bom. Alguns jovens entraram na política de verdade e tiveram sucesso, conseguiram ser eleitos. Todos homens? Não. Houve um ingresso também significativo de mulheres e houve uma cota para que os partidos usassem parte do fundo partidário em candidaturas femininas. Houve fraude, inclusive nisso, candidatas laranjas que acabaram favorecendo candidatos homens. Ainda assim, há mais mulheres no Congresso, há mais jovens no Congresso do que havia antes. Mas afinal, o que eles fazem lá? Bom, constitucionalmente, na Câmara de Deputados, os deputados devem defender os interesses da população do seu Estado. E os senadores defendem a instituição do Estado, da unidade federativa que representam. Por exemplo, Santa Catarina. O que o senador que representa Santa Catarina deve defender? Santa Catarina precisa de mais recursos, precisa de uma carga tributária menor ou que, pelo menos, seja menos controlada pela União. Fala-se muito em novo pacto federativo para que estados e municípios tenham mais independência em relação à União. Projetos aí de reforma tributária, não exatamente focando nisso, apenas simplificando, unindo os impostos. Mas, enfim, quem representa a instituição Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, luta por esse tipo de coisa. E o deputado? Que diferença há entre instituição, Estado, unidade federativa e o povo desse Estado ou dessa unidade federativa? Pode-se pensar o seguinte: o povo quer mais empregos, quer maior oportunidade de empregos, quer mais capacitação profissional, quer mais educação, quer mais verba para creches,
para que as mães possam trabalhar também e ter os seus filhos bem cuidados. São exemplos dessa distinção. Há outro aspecto também. Teoricamente, eles defendem ideologias ou correntes filosóficas em matéria de economia, por exemplo. Então há aqueles que defendem o liberalismo, outros defendem o socialismo, outros defendem a social-democracia, algo entre uma coisa e outra. Outros defendem que o Estado participe mais do desenvolvimento, uma linha chamada desenvolvimentismo, que foi seguida, inclusive, no governo militar. O general Geisel era francamente desenvolvimentista, assim como Dilma Rousseff, já na democracia. É interessante observar isso, porque não é possível dizer que Geisel fosse de esquerda, como não é possível dizer que Dilma fosse de direita. Apenas ambos defendiam maior participação do Estado na economia. São linhas de pensamento ideológicas até. Mas quem as pessoas que são eleitas, que estão no Congresso, de fato representam? Liberais representam empresários, representam sistema financeiro, representam pequenos empresários, pessoas que querem empreender e, de maneira geral, alguém que pensa que menor influência do Estado na economia vai favorecer a todos, ou a uma maioria, ou a si mesmo, a quem acredita nessa proposta. Socialistas ou representantes de partidos como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista, os de centro-esquerda, não necessariamente socialistas, social-democratas, que tenham um alinhamento um pouquinho mais à esquerda. Quem eles representam? Ora, representam empregados, os que querem ter emprego, os que querem empreender sem ter que ter muito dinheiro. E aí essas posições se confundem. Liberais podem defender isso. Aqueles que não têm muito recurso para empreender precisam ter melhores condições para isso. Alguém de centro-esquerda pensará de maneira semelhante, se não idêntica. Ruralistas estão lá defendendo esse grupo de proprietários de terra, os que têm terra para produção agrícola, agropecuária, o agronegócio. Fabricantes de armas estão lá representados. Igrejas neopentecostais, genericamente chamadas de evangélicas, estão lá representados por uma bancada evangélica, algo que é absolutamente questionável. Religião e política não se misturam no Brasil. É um Estado laico. Política anda separada de religião. Mas há lá no Congresso os ditos pastores evangélicos brandindo a Bíblia no Congresso. Deveriam fazer isso, e talvez o façam, em seus cultos. Será que devemos brandir a Constituição Federal nos cultos deles? Será que permitiriam isso? Esse tipo de questionamento é que precisa ser feito por nós, eleitores. Na hora de votar, procurar
o que fizeram antes aqueles candidatos e aquelas candidatas, o que foi que defenderam, de que lado estavam, são entrantes na política, muito bem, o que defendem? O que defendem, o que defenderam, se alinha com aquilo que eu, eleitor, penso e quero para mim mesmo ou para o meu país? Esse tipo de reflexão, aqui para nós, a gente não faz. E outra coisa, o que é que o Congresso, o que é que congressistas neste momento estão defendendo? Estão defendendo muito mais o interesse deles, com uma nova proposta de emenda constitucional chamada PEC. Esta PEC agora é da imunidade parlamentar. Eles querem tornar mais clara a condição de se ter imunidade em se sendo parlamentar. Mas da maneira que foi proposta, da maneira que está escrita, mas parece uma PEC da impunidade. Eles estão defendendo os interesses deles, congressistas, esquecendo que eles nos representam. Por que isso acontece? Porque nós participamos muito pouco da vida política. Poderá dizer você, mas temos uma pandemia, não é possível irmos para as ruas agora. Acontece que, pelo que se diz, o atual presidente foi eleito sem que ninguém tivesse ido às ruas. Foi eleito por um movimento nas redes sociais. Por que será que nós não nos manifestamos mais nas redes sociais? Por que será que nós não cobramos mais dos nossos representantes, cujos salários são pagos por nós? É preciso usar as redes com inteligência, com coesão. Não é suficiente cada um dizer aquilo que pensa, protestar contra isso ou aquilo, ou defender aquilo ou aquilo outro. É preciso haver mais coordenação. Se nós queremos ser mais bem representados no Congresso, nós precisamos ter alguma coesão. Não deve ser tão difícil, afinal, esse tipo de coesão levou o atual presidente a ser eleito. É preciso mais do que isso. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra esse governo, desde a candidatura. O indivíduo que pregou sempre matai-vos uns aos outros e ama o torturador como a ti mesmo, o indivíduo que pautou a sua vida pelo desrespeito, como um indivíduo desses poderia ser o bastião da ética? Ora, ética em primeiro lugar é respeito. O indivíduo pautou a própria vida pelo desrespeito. Portanto, ele nada tem a ver com o que possa ser chamado de ética. Eu faço oposição a esse governo, correndo riscos, porque esse governo, além de tudo, é ameaçador. E o presidente disse, pelo menos 2 vezes, com toda clareza, que quer que a população se arme para defender os interesses dele, o que ele defende. Há entre 6 e 8 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos no governo. Polícia Federal atua da mesma maneira que atuava antes. Polícias civis, polícias militares, há vários representantes dessas forças pró esse governo dispostos a passar por cima de tudo para defender seus interesses armados com as armas que nós pagamos.
pensar nisso. Essas armas, pelo menos as oficiais, as usadas pelas Forças Armadas da União e dos Estados, essas armas são pagas por nós. Como assim sermos ameaçados pelas armas que nós pagamos? É preciso protestar, é preciso ter coragem e ter argumentos para que, pelo menos em 2022, essa história não continue. Voltando a Maria Flor, o que é que aqueles homens velhos de terno fazem no Congresso, incluindo aqueles que nem tão velhos são, incluindo as mulheres que não usam terno, que usam vestimentas correspondentes? Eles estão lá para nos representar, para defender nossos interesses, que não são os mesmos, evidentemente. Por isso existem partidos para defender partes da sociedade. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos fazer que essa consciência seja levada a mais pessoas, a um número maior de pessoas. Vamos fazer isso? Ou então vamos deixar Maria Flor ou Maria Pistola, seu alter ego, seu codinome, perguntar, afinal, o que é que eles fazem lá? Vamos fazer valer o nosso direito. Vamos fazer com que eles façam lá aquilo pelo qual são pagos. Elas e eles, jovens e velhos. Se você gostou, por favor, compartilhe, envie os seus comentários, sinalize para receber nossas sinalizações. Se você não gostou, se você discorda, o importante não é concordar nem discordar. O importante é conversar, o importante é refletir. E uma coisa é certa, com respeito, sempre vamos nos entender. Abraço!